Bem-vindos aqui à nossa 8ª edição do evento Linux em Portugal, aquele que se tornou o evento nacional de Linux e Open Source Software. Temos como tópicos para o painel 3 questões principais. A primeira, o business model do Open Source. Nós verificamos que há empresas que continuam a lutar para sobreviver no ecossistema do Open Source. A segunda questão, que é um desafio muito atual, tem a ver com a virtualização. A virtualização avança ou não avança? Está claro que avança. Avança a nível dos servidores, avança a nível dos desktops, mas na realidade há batalhas que algumas ainda estão em curso, outras parecem estar em curso negativo. O terceiro tema, que é um tema recorrente, que é o da interoperabilidade, mas que continua a ser um issue e talvez um dos principais issues para as empresas na adoção do software. Em 96 nós praticamente não tínhamos Linux, o Linux aparecia aqui, e o que acontece aqui em 2009 é que o Unix, digamos assim, tem uma cota residual e de fato o Linux cresce de forma significativa. You can see how these things just wreak havoc, cause lots of problems for many industries. But it happens on the flip side, it's where open source is really strong. We've got these things down. We know how to do these things. We're in good shape here. And so on one hand, that's really helping fuel the growth and momentum behind Linux and open source. But it's also important to remember not to get too arrogant or too complacent, because at the same time we have these problems relatively solved, there's a whole other set of problems that we don't have completely solved yet, and they create challenges for Linux. Nós temos um objetivo, e o objetivo é, quando os professores e os alunos arrancarem uma galhesa, arranquem em Linux e não em Windows. Neste momento somos nós, podia ser a Canonical, podia ser outra empresa que está a fornecer Linux para aqueles PCs. Então, o que nós temos feito é desenvolver tudo o que for possível para ter força aquele Linux, para as pessoas escolherem, e não é tarefa fácil. A minha preocupação é transmitir-vos algumas coisas que, do ponto de vista jurídico, são importantes. E são importantes para a própria credibilização do open source. Porque o open source é open source, mas tem licenças, tem regras. E a credibilização do open source passa por se cumprirem essas regras. In RodHub, there are nearly 4,000 people across the globe working on this model only. So we are only open source. We are not a small division in a proprietary company developing, living on other stuff and then doing this as something else. We are really only living on this model, developing technology in the open source way. And we are the biggest contributor in codes of line that people paid by Red Hat write to improve, to make corrections to the kernel of Linux. One of the questions that people at Microsoft like to ask themselves is, why do people run Linux? Why are they doing this? What purpose would that possibly serve? And after a while I managed to convince them that it's the exact same reason why people run Linux or run Windows. They run it so that they can run an application.
Linux is not the end-all be-all. You don't load Linux on a computer, stick it in the closet and go, wow, it's running. No, you load some software on top of that and you're actually running the software. That's what's most concerning to you. So these are reasons why thousands of customers, starting from those public clouds to private clouds, are going to open source to find a solution for the future cloud strategy. You are going to be based on a standard. We make a lot of focus on security. We are working with the community to create the reasonable platforms so customers will be safe going to cloud. O mundo em que nós estamos hoje a viver, no ano 2010, é um mundo muito interessante. Eu tenho visto coisas interessantíssimas e uma das coisas que todos nós agora estamos a ver é que o mundo é heterogéneo. Isto na prática significa que 69% dos nossos clientes têm um ambiente misto Windows e Linux. Esta é a realidade. O Unix está a desaparecer, outros sistemas operativos residuais dos data centers estão a desaparecer e as companhias estão a consolidar em duas tecnologias de sistemas operativos, ou Windows ou Linux. Okay? E aqui voltamos à mesma questão da interoperabilidade. É preciso garantir que os dois sistemas possam coexistir em data centers e que não seja um trabalho adicional que as companhias tenham no seu IT, no seu staff, que seja garantir a funcionalidade das aplicações. As pessoas têm horror em entrar neste mundo por ser muito complexo, mas depois quando entram e quando são utilizadores de IPv, é muito interessante vê-los a dizer: eu sou um utilizador de Linux, eu uso Linux, eu sei instalar servidores Linux. E quando discutem com os gurus de Linux, até os dois ficam a pensar que são os dois gurus. Só que depois o guru descobre que o outro afinal nunca viu uma consola e fica assim um bocado espantado como é que é possível o tipo que instala soluções Linux. O primeiro contacto que foi necessário para quebrar se calhar esta barreira psicológica que havia, em que o sistema Linux, as aplicações não estão prontas a funcionar num ambiente de produção, caiu. E tenho hoje nas 70 máquinas que compõem a Câmara Municipal de Portel, máquinas com acesso à rede exterior, que dizem assim: bem, eu tinha um Windows que estava sempre a scanar vírus, estava sempre a fazer pop-ups de janelas e coisas que não funcionavam, demorava a arrancar. Hoje tem pessoas a dizer-me assim: epá, instala-me aqui o Linux porque esta máquina está sempre com o AVG a dar-me instalo.